diretamente da minha cozinha. Porque a gente que trabalha com o digital, dentro de casa tem alguns cantos ali que a gente escolhe para trabalhar, né? Então aqui às vezes eu trabalho na minha cozinha, às vezes eu trabalho do meu quarto, às vezes trabalho de um escritório, que é um canto que eu arrumei. Enfim, então hoje vai ser aqui da minha cozinha diretamente. Beleza? Bom, vamos lá. Então, indo mais direto ao ponto, eu vou pegar aqui o primeiro tema para vocês, que é o seguinte: por que você deve vender? Não sei se você sabe, mas você já nasce sabendo vender. Uma criança já nasce sabendo vender. O choro é uma técnica de venda. No caso, o que a criança quer? Se tiver com fome, a criança quer mamar. Então, ela usa, né, o recurso do choro para obter aquilo que ela quer, certo? Então, você já nasce sabendo vender. Acontece que essa venda, ela é inconsciente. E, infelizmente, né, a sociedade coloca na gente algumas crenças limitantes em relação à venda, de que a venda não é positiva, né? Um exemplo, uma mãe vai procurar emprego para o filho e aí ela bate de porta em porta e fala: você tem aí um emprego para o meu filho? Pode ser até de vendedor. Ou seja, é uma profissão que realmente é rebaixada, né? E hoje no mercado a profissão de vendedor é uma profissão que não se paga muito também, ok? Mas isso é porque a própria pessoa também não sabe usar ali outras estruturas de venda para conseguir se alavancar, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui. Então, assim, por que você deve vender? Porque você já nasce vendedor, já nasce vendedora, você já nasce sabendo vender. Acontece que isso está no nível inconsciente. Toda vez que você tenta convencer a pessoa de algo que você queira, isso é uma venda. E também tem a diferença, né, entre persuasão e também de manipulação. Que no caso, manipulação é você fazer algo para você, e você persuadir é você ajudar a pessoa a entender algo que vai ser bom para ela, que não está conseguindo entender, né? Que daí no caso seria a venda branca, né? A venda do bem, digamos assim, que infelizmente ela não é muito praticada hoje, só por quem tem consciência disso, ok? Então, assim, procura aprimorar todas as suas técnicas de venda. Se você já é uma pessoa que fala muito, se você é uma pessoa que tem facilidade de se expor, de impor sua opinião, provavelmente para você utilizar alguns gatilhos de venda, para você aprender algumas técnicas de venda, vai ser mais fácil. Se você é uma pessoa mais introspectiva, se você não fala muito, você vai ter que treinar um pouco essa habilidade, né? Porque venda está relacionada diretamente com comunicação. Então, se você não tem aí essa habilidade, que é diferente de dom, ok? Você vai aprimorando essa habilidade. Dom é aquilo que você já nasce com ele, ok? E habilidade é aquilo que você vai treinando ao longo do tempo, vai lapidando até ficar bom, beleza? Bom, esse foi o primeiro tópico aí que a gente determinou, que é por que você deve vender, certo? Agora vamos ali para o próximo tópico. Como perder o medo de vender? Bom, assim, tem uma frase e ela é muito verdadeira. Você só vai conseguir comprar tudo o que você quer quando você aprender ou melhorar essa sua habilidade de vender, ok? Porque a venda é uma ferramenta, um recurso que vai fazer você ter ganhos exponenciais. Se você hoje trabalha de CLT, por exemplo, você vende o quê? As suas horas. E as suas horas são limitadas, ou limitadíssimas, né? Então você não vai conseguir aumentar, dobrar a sua... Dobrar você até consegue, mas multiplicar em 10 vezes você não vai conseguir multiplicar as horas do seu dia para você ganhar 10 vezes mais. Entende? Então, você só consegue fazer isso atingindo, aumentando a sua habilidade em venda, para você realmente conseguir vender mais. E quanto mais pessoas, né, você atinge, mais pessoas você vende, isso vai fazer com que o seu faturamento, o seu ganho, os seus lucros sejam numa escala maior.
tá? Seja bem escalável, ok? E quando você percebe isso, que realmente essa habilidade de venda, você tem que treinar a habilidade de venda, você tem que dar uma lapidada nela, senão você vai demorar muito para atingir ali suas metas, sonhos, objetivos e tal. Você se depara com algumas coisas, né? Com alguns medos referente à venda. E isso não é muito bom, ok? Então, assim, tem isso, tá? Tem muitas pessoas que tentam enganar as outras e rotulam isso como venda, que não deveria ser rotulado, né? Venda é quando você ajuda a outra pessoa a perceber aquilo que ela necessita, que ela precisa. Só que ainda ela não está no grau de consciência de perceber aquilo. E por ela não perceber aquilo, é óbvio que ela não vai comprar. Entende? Então, um bom vendedor, ele sempre faz perguntas, né? Ele não chega já empurrando o produto goela abaixo do cliente. Ele chega primeiro fazendo perguntas para entender em qual estado, em qual momento o cliente está, se realmente está naquele estado ideal para fazer a compra. Muitas vezes, se você fizer 2, 3 perguntas, você não vai nem oferecer o produto, você não vai nem perder seu tempo e você não vai ser rotulado como aquele vendedor chato, porque você percebeu que o cliente não está ainda no ponto de receber a oferta, né? Mas como você tem que mostrar trabalho pro seu chefe, pro seu gerente, pro seu coordenador, a primeira pessoa que parou na sua frente, você enfia o produto goela abaixo pro seu chefe lá na mesa do fundo ver que você está trabalhando, entendeu? Mas isso daí é uma ineficiência total, uma total perca de tempo, ok? Então, assim, você tem que perceber, você tem que mapear quais são os medos que você tem em relação à venda, tá? Então, quando eu começo a vender, eu fico travado, eu não consigo comunicar, não consigo falar, eu tenho vergonha, eu acho que eu estou enganando alguém, eu acho que eu estou forçando a barra demais com alguém. Enfim, você tem que analisar quais são os seus medos, quais são suas travas, quais são os seus bloqueios em relação à venda e começar a trabalhar isso daí, ok? E aí, isso daí já é assunto para uma outra live, tá? Mas perceba quais são os seus medos para você conseguir destravar, senão o trem não anda, tá bom? Então vamos lá para o próximo tópico. Como fazer uma copy de venda? Lembrando, tá? Copy de venda, o que é copy, né? Primeiro, a copy é um texto persuasivo. É um texto que você, no final dele, a pessoa toma a atitude, toma a ação que você quer que ela tome. No caso, você quer que a pessoa compre de você. Só que você não vai enganar a pessoa, você não vai manipular ela, você não vai forçar a barra. Você vai usar argumentos, que a gente chama de gatilhos mentais, ok? Para ajudar a pessoa a entender que o que você está oferecendo é realmente o que ela precisa. Então existe uma certa coerência aí, tá? Acontece que essa habilidade não é todo mundo que sabe fazer. E, sendo bem sincero, leva-se realmente um tempo para fazer, para lapidar essa habilidade, tá? Existem alguns caminhos, caso se você tiver já o método pronto, alguma coisa que já funcione e tal, que vai te ajudar, né, nesses casos, ok? Mas vamos lá, como fazer uma copy de venda? A copy de venda, ela não é só usada no digital, ok? Ela é usada também no presencial, principalmente no offline. E toda vez que eu faço essa pergunta para um vendedor, ele não tem a resposta, que é o seguinte: um vendedor que vende uma loja de varejo, por exemplo, se eu perguntar para ele se ele tem escrito a copy de venda dele, a maioria vai me responder que não. Ninguém para analisar a copy de venda. E por que é importante? Porque você vai traçando a jornada do seu cliente desde o momento que ele chega até você. Então, quando o cliente chega até você e você começa a fazer algumas perguntas, você entende em qual estado esse cliente está. Se ele estiver apto, então você faz outras perguntas para entender qual produto que ele quer, qual faixa de preço que ele quer, qual cor que ele procura. E você começa a fazer com que o cliente imagine esse produto lá na casa dele. Então, assim, um vendedor que vende muito, na verdade é um bom perguntador e uma pessoa que procura entender mais o outro, ok?
E a questão da copy vai ser fundamental para isso. Quando você faz uma copy, você está se dedicando primeiramente, né, ao seu trabalho para você ter mais resultado. E essa copy, você o tempo todo vai analisar os pontos que deram certo e os pontos que não deram certo. Ok? E aí tem uma estrutura muito básica, muito simples, tá, de fazer de copy, que é a estrutura da atração, interação e depois conversão. Tá? Então, como que a gente começa ali uma copy na atração? Você pode começar com 3, 5 perguntinhas, perguntando para a pessoa. Imagina que você, sei lá, está numa loja, um local físico, tá? Chega uma pessoa e você vai perguntar para ela, primeiramente, em que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa não quer nem ajuda, só está passando para olhar e você só acaba irritando a pessoa, tá? Então, primeiramente, em que eu posso te ajudar? Tem algo hoje que você está procurando e que eu posso facilitar a sua vida para encontrar mais rápido? Muita gente já nem pergunta isso, né? Uma coisa muito ruim que acontece quando a gente vai comprar e tal, a gente está na loja, começa a ver os produtos e tal, e aí chega um vendedor do nada e começa a falar a qualidade dos produtos. Então a gente está numa loja ali direto do México, vendo uma máquina, por exemplo, e aí do nada vem um vendedor e fala, ó, essa máquina aí, ela tem tantas rotações, essa máquina faz tantas rotações, ela baixa tantos quilos, ela lava tantas roupas, ela faz isso, faz aquilo. Mas, cara, quem que te perguntou isso, entendeu? Ninguém te perguntou isso. Por que você está falando as características do produto? Eu só quero olhar o produto. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou aí tirar essa dúvida com você. Ou se, né, a abordagem for diferente, como eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que você está procurando hoje? Eu vou te responder sim ou não. Então, você não perde tempo com isso, ok? E aí vem o nosso próximo ponto, que é, então, como vender muito, ok? A venda nada mais é do que você entregar para a pessoa exatamente aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, tá? Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai entregar a pessoa? Primeira coisa que eu já falei, e já vou repetir, que é fazer perguntas. Sempre faça perguntas para o seu cliente, tanto no online quanto no offline, ok? Segundo ponto, você saber se realmente aquele produto atende aquela necessidade da pessoa. E muitas vezes não vai atender, né? Não adianta uma pessoa procura um apartamento, por exemplo, e ela pode comprar esse apartamento até 300 mil reais. Não adianta você oferecer um apartamento de 1 milhão que a pessoa não vai comprar, entendeu? Então não vai dar muito certo. Você tem que entender a necessidade da pessoa naquele momento, tá? E outra coisa também é ser paciente. Uma coisa que é difícil os vendedores entender é que o seu cliente, ele não deve nada para você. Então você não tem que ficar bravo se o seu cliente diz não para você, ok? Por quê? Porque ele não te deve nada, ok? É seu trabalho fazer uma boa prospecção, fazer um bom funil de vendas para que você não fique forçando a barra, tá? Então é uma situação que é bem chata, né? Você vai numa loja, sei lá, vai ver um sofá. Na verdade, isso aconteceu comigo, tá? Fui numa loja e fui ver um sofá retrátil. E aí, desse sofá retrátil, fui em umas 3 lojas para ver e tal. Numa das lojas, o cara falou assim, ó, não fecha uma venda se você não falar comigo. Ok, tipo, primeiro, eu não devo nada para ele, ok? Mas foi a última frase que ele me disse. E aí depois, no dia seguinte, ele mandou mensagem para mim e falou, e aí, vamos fechar o sofá e tal, o seu sofá tá aqui te esperando, coisa assim, né? Papo de vendedor. E eu falei para ele, amigo, eu acabei fechando outra loja. Daí ele falou, puxa vida, eu perdi de vender para outro cliente segurando para você, né? Também papo de vendedor, ok? Eu falei exatamente assim, amigo, eu nunca te prometi nada e eu não te devo nada. Entende? Se você deixou de vender para uma outra pessoa, você tem total responsabilidade sobre isso. Então você saiba lidar com isso. E aí, a única coisa que ele me respondeu foi... na verdade, ele nem me respondeu, ele mandou um emoji de um joia, assim, ó. E falou... E deu tchau, entendeu? Sumiu. Então, assim, entenda que se você é vendedor, o seu cliente não deve nada para você, ok? E no dia a dia, se você não é vendedor, não seja aquela pessoa chata cobradora, tá? Porque o tempo todo, que nem eu disse, você está usando venda, você está usando argumentos de venda.
quando você convence seu marido, seu esposo, seu namorado a ir no restaurante, sei lá, numa pizzaria, num restaurante japonês, que você quer tanto ir, mas ele não quer tanto ir assim, entendeu? Então, existem vários gatilhos ali que você pode usar para fazer isso acontecer. Entende? Isso é o quê? Isso é venda, né? Quando você quer que seu filho faça a tarefa de casa ou que ele junte os brinquedos, então você vai utilizar alguns gatilhos de venda também. Então isso vai facilitar a sua vida, ok? Bom, sobre gatilhos mentais mesmo, eu vou fazer uma outra live falando sobre isso, porque só isso daí dá uma live gigante, tá?